A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Olá, segundo ano. Vamos trabalhar agora tipos de soluções e solubilidade. Na aula passada, vimos que tem vários tipos de soluções. Solução pode ser gasosa, sólida ou líquida. Vamos ver alguns conceitos? Então, vamos lá. Solução é uma mistura homogênea entre duas ou mais substâncias. O processo utilizado para obter essa mistura é chamado de dissolução. O que seria uma mistura homogênea? É uma mistura que tem apenas um aspecto, uma fase, ok? E dissolução é o ato de misturar um soluto em um solvente, como diz aqui nessa observação. Então vamos lá. Uma solução é sempre formada pelo soluto e pelo solvente. Como podemos ver aqui, o sal dissolve-se no solvente para formar a solução. Já a água é a substância que dissolve o soluto, que nesse caso é o sal, para formar o quê? Uma mistura salina, que é uma mistura de sal e água. E tudo isso está associado à solubilidade. Solubilidade, ou pode ser chamado também de coeficiente de solubilidade, CS, coeficiente de solubilidade. É a máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvida em uma certa quantidade de solvente a uma dada temperatura. Temos que prestar atenção aqui nessas duas palavras: máxima quantidade e dada temperatura, ok? Vamos ver na tabela. Aqui temos diversos tipos de solutos, certo? Sal, açúcar, cloreto de chumbo, cálcio, vários tipos de solutos. E aqui temos o coeficiente de solubilidade desse soluto por 100 ml de água a temperatura específica de 20 graus Celsius, ok? Exemplo, o soluto sal, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha, eu consigo dissolver 36 gramas de sal em 100 ml de água a 20 graus Celsius, certo? Já o açúcar, eu consigo dissolver 33 gramas de açúcar em 100 ml de água a 20 graus Celsius. Esses valores aqui da tabela não vão mudar para essas substâncias a 20 graus Celsius, mas se essa temperatura mudar, os meus coeficientes de solubilidade podem mudar também. Mas em relação a esta temperatura, não muda. Sempre vai ser isso. Para sal, 36. Já no caso que quando a temperatura muda, temos a variação também do coeficiente de solubilidade para a mesma substância, que aqui é o cloreto de amônio. Então vamos ver. Na temperatura de 20 graus Celsius, o cloreto de amônio pode dissolver em 100 gramas de água 37,2. Já a 80 graus Celsius, o cloreto de amônio pode dissolver em 100 gramas de água 65,6. Isso implica dizer que o coeficiente de solubilidade ele depende da temperatura, ele é influenciado pela temperatura. Quanto maior a temperatura, mais substância você vai dissolver geralmente. Isso não é para todos os casos, ok? Mas a maioria das vezes sim. Vamos agora classificar as soluções de acordo com a quantidade de soluto dissolvido. A solução pode ser insaturada, quando a quantidade de soluto usado não atinge o limite de solubilidade, ou seja, a quantidade adicionada é inferior ao coeficiente de solubilidade, certo? A solução também pode ser saturada,
quando o solvente já dissolveu toda a quantidade possível de soluto e toda a quantidade agora adicionada a mais, por exemplo, não será dissolvida e ficará no fundo do recipiente. Já a solução supersaturada, ela é instável, contém uma quantidade de soluto dissolvido maior que a sua solubilidade naquela temperatura. Todos é uma dada temperatura, ok? Mas para ficar mais simples, podemos dizer o seguinte, que uma solução insaturada, o soluto dissolvido é inferior ao coeficiente de solubilidade, ou seja, é menos. Já na solução saturada, o soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade, ou seja, é igual, certo? Igual, a mesma quantidade. Já na supersaturada, o soluto dissolvido é superior ao coeficiente de solubilidade. De forma resumida, seria isso. Podemos ver aqui também a classificação das soluções nesse esquema. Temos aqui uma solução insaturada, saturada e supersaturada. A insaturada, podemos ver que temos 3 bolinhas aqui representando o soluto, certo? Se eu colocar mais soluto, uma quantidade maior soluto, eu vou ter agora na solução 6 bolinhas dissolvidas e 10 bolinhas não dissolvidas, que é chamado de corpo de chão ou corpo de fundo, que é a parte do sal que a gente vai ver lá no fundo, ok? Não dissolvido. E em condições especiais, como por exemplo aquecimento e seguido de resfriamento, quando eu aqueço, toda essa parte aqui que está embaixo, ela vai se dissolver também, formando uma solução supersaturada após o resfriamento. Só que essa solução ela é muito instável. O que significa dizer? Que ela tende a se transformar em uma solução saturada quando ela é agitada. Se você causar uma agitação aqui no sistema, ela sai de supersaturada para uma saturada com corpo de chão, voltando a esse esquema, ok? Vamos ver agora, através de um gráfico, a curva de solubilidade e a saturação das soluções. Neste gráfico, temos 3 regiões. Essa região, que está em branco, essa outra região, que está em rosa, e a linha que divide essas duas regiões. A linha é chamada de curva de solubilidade. Veja bem, qualquer ponto acima dessa linha, acima dessa curva, a solução é chamada de solução supersaturada. Aqui, toda a solução ela é instável. Abaixo dessa linha, nessa região, temos as soluções insaturadas, certo? Aqui tem uma deficiência de soluto, ou seja, pouco soluto. Aqui tem muito soluto dissolvido, aqui tem pouco soluto dissolvido. Já na linha, se você pegar qualquer ponto sobre a linha, você vai ter uma solução saturada para uma determinada temperatura. Por exemplo, se eu pegar este ponto, eu vou ter uma solução saturada a 40 graus Celsius, certo? Ou seja, que eu posso colocar aproximadamente 60 gramas desse sal, ok? Se eu tiver neste ponto, eu vou ter a temperatura de 70 graus Celsius, tá vendo aqui? Entre 60 e 80. E eu vou ter 140 gramas de sal que pode ser dissolvido, ok? Vamos ver essa questão. Primeira questão. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas por 100 gramas de água a 20 graus Celsius, certo? Isso aqui é o CS. Tendo-se 450 gramas de água a 20 graus Celsius, a quantidade em grama desse sal que permite preparar uma solução saturada é de... Vamos ver? Primeiro, quem é o valor do coeficiente de solubilidade?
o valor do coeficiente de solubilidade, o CS, é 34 gramas por 100 gramas de água, ok? Então, eu tenho 34 gramas de sal e 100 gramas de água no meu coeficiente de solubilidade. Só que eu tenho agora 450 gramas de água e eu quero saber quanto eu vou dissolver de sal para fazer uma solução saturada. Então, aqui é meio pelos extremos, ok? Vai ser 100 vezes x, vai ser igual a 34 vezes 450. Multiplicando, 34 vezes 450 dá 15.300. Esse 100 que está multiplicando passa dividindo. E aqui eu vou ter 153. Resposta letra E. Na segunda questão, temos o seguinte. A solubilidade do dicromato de potássio, que é isso aqui, certo? A 20 graus Celsius é de 12 gramas para cada 100 gramas de água. Sabendo que uma solução foi preparada dissolvendo 20 gramas de sal, desse dicromato de potássio, é a mesma coisa, certo? Em 100 gramas de água, a 60 graus Celsius, e que depois ela foi resfriada a 20 graus Celsius, a temperatura inicial, tá vendo aqui? Que é a esse coeficiente de solubilidade, e depois foi agitada. Podemos afirmar que, vamos ver, letra A, todo o sal continua na solução? Não. Por que não? Porque parte desse sal não é dissolvido a 20 graus Celsius, só a 60. Mas ele disse que voltou para 20. Todo o sal passou a formar um corpo de chão. Esses 20 gramas de sal, todos ficaram lá no fundo do recipiente? Não, porque parte ficou na solução a 20 graus Celsius, que é 12 gramas, ok? Vamos lá. 8 gramas de sal foi depositado no fundo do recipiente? Sim. Por quê? Se a 20 graus Celsius eu só posso dissolver 12 gramas, então 8 gramas foi depositado no fundo do recipiente quando eu passei de 60 graus para 20 graus, ok? Então a resposta aqui é letra C. Terceira questão. Considere o gráfico. Aqui temos uma tabela, certo? Que tem uma linha. Essa linha é a linha da curva de solubilidade, certo? Que está relacionada à temperatura e à massa de um sal. Com base nesse gráfico, pode-se concluir que, acrescentando-se 40 gramas de cloreto de potássio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, obtém-se uma solução aquosa. Vamos ver. A temperatura que ele diz é 20 graus Celsius, certo? A 20 graus Celsius, quando eu toco na curva, qual é a massa que eu tenho de sal? É aproximadamente de 35 gramas. Logo, se está na curva, então significa dizer que é o coeficiente de solubilidade. Só que aqui o coeficiente de solubilidade a 20 graus Celsius é 35 e ele deu 40 gramas. Ele deu a mais. Então vamos ver o que aconteceu. Letra A. A solução é saturada com corpo de fundo, que pode tornar-se insaturada pelo aquecimento. Essa letra A está correta. Por quê? A solução é saturada sim, mas 5 gramas, que aqui tem 40, o coeficiente de solubilidade é 35, 5 gramas formou corpo de fundo. Logo, é uma solução saturada com corpo de fundo, mas que pode tornar-se insaturada pelo aquecimento. Por quê? Se eu tenho 40 gramas, está aqui. Se eu for aquecendo, de 40 passar para de 20 passar para 40, para 60, 80, 90, 100. Veja só, a partir de
a partir de 60 graus, eu já posso garantir que vai ter uma solução insaturada. Porque a partir de 60 graus eu posso dissolver mais de 40 gramas de cloreto de potássio. Logo, a resposta aqui é letra A, certo? Até a próxima aula.